Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar ao vivo nessa sexta-feira. Chega mais que o futebol mineiro tá a todo vapor. Fim de semana vamos ter a terceira rodada domingo e amanhã tem Cruzeiro contra o Uberlândia no Mineirão. Vamos começar falando do Cruzeiro, então, que provavelmente deve estrear os titulares na partida. Mas e no vestibular das duas primeiras rodadas, a molecada? Será que alguém foi bem? Foram aprovados? Muitas carreiras têm início no vestibular. Passar na prova representa a realização do sonho de muita gente. Mas para o jogador de futebol, no início da carreira, o teste para ter o sonho realizado não é de marcar X. Cria da toca tem que sair da toca. E a toca é ir pro campo. No Cruzeiro, quem aprova é o Tite. A gente até brincou, falou que alguns nunca imaginavam que ia trabalhar com o Tite, um cara de 2 Copas do Mundo, multicampeão. Queria agradecer a Deus pela oportunidade também ao Tite, né? Japa e Kaique Kenji representaram bem os crias da toca escalados nos 2 primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Ganharam nota alta do professor pelos gols na vitória contra o Tombense em Uberlândia. A bola com o Japa, insistiu na jogada, Cauã Pratos bateu! Gol! Mas será que a nota alta foi suficiente para aprovação? O GE veio para a rua para saber do torcedor. Quem passou no vestibular do Tite? Explique sua resposta. O Kenji, dá pra ver que ele tem um chute bem forte mesmo. Gostei do Kenji. Dá pra ver que, tipo assim, ele é meio que franzino, dá pra passar fácil entre dois. Jogou bem pra caramba o segundo jogo agora. O Japa teve pra sair, né? Ainda bem que não saiu. Fez gol, deu passe pra gol. Desde todos os jogadores, você acha que ele é quem passou no teste? Sim, ele passou no teste, né? Ele já tá pedindo passagem já faz um tempo, né? Ele sempre que entra, ele corresponde à expectativa. O torcedor bota muita fé no Japa. O mais citado pelos torcedores, Japa busca espaço depois de uma temporada complicada. Ano passado foi muito difícil para mim, gerava dúvida na minha cabeça. Foram só 5 jogos em 2025 por conta de uma lesão grave na coxa esquerda, sofrida durante um treino. Ele voltou a jogar em julho, mas não teve a sequência que espera ter agora com o Tite no comando. Nesse vestibular, quem saiu melhor na prova foi o Japa. Teve para sair para o Inter, fica aquela dúvida se não é melhor emprestá-lo para ele ter mais tempo. Acho que não, acho que dá para mantê-lo no elenco, principalmente pelo que ele mostrou no segundo jogo. É importante pra gente, né, esse início de campeonato dos mais jovens, mostrar para eles que a gente também que tá pedindo passagem. Contra o Uberlândia, neste sábado no Mineirão, Tite pode escalar pela primeira vez os titulares do elenco. Mas os crias da toca seguem como opção. Se tentasse encaixar o Japa seria o ideal. A maturidade, ela não é na teoria, ela é na prática. É ouvir o barulho, as pressões, é a expectativa alta, é a camisa pesada. Tite segue dando aulas. E os crias da toca ainda terão alguns testes para serem aprovados pelo professor. Vamos subir a nota de corte no Globo Esporte. Luciance está na toca da Raposa, porque, ó, vocês viram, a molecada foi bem, só que a hora de colocar os adultos em campo, a torcida cruzeirense está na expectativa. Gerson tá pronto, Lud? Boa tarde pra você, me conta. Ei, Maurício, muito boa tarde para todo mundo que tá com a gente. Momento de gente grande, né? A gente viu que nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Tite utilizou jogadores da base, também jogadores que tiveram menos minutos na temporada passada e agora contra o Uberlândia amanhã, a grande tendência é de que a torcida cruzeirense veja o time titular ou algo muito próximo disso entrando em campo. Isso porque o Tite já começa a utilizar os jogadores do elenco titular de forma gradual, para, né, desenferrujar a galera, dar aquele ritmo e também para evitar lesões. Em relação ao Gerson, o Gerson ainda não está pronto. Talvez ele ganhe alguns minutinhos, mas ainda não vai ser muito visto em campo. O Gerson está sendo preservado principalmente para o clássico do próximo final de semana. No dia 25, o Atlético vai receber o Cruzeiro. Enquanto isso, a gente não deve ver o Gerson entrando em campo, ou pelo menos não como titular. Maurício. Valeu, Lud. Obrigado pelas informações. Informações através de uma entrevista que o Romário concedeu, né? E a TNT Esporte cedeu ao Alterosa Esporte. Ele fala de 2 artilheiros que atuam no futebol mineiro rumo à Copa do Mundo, Romário. Primeiro que eu tenho certeza que ainda não está na hora dele terminar. O Hulk ainda tem muito futebol pela frente e eu vou te falar, hein? O Hulk é um cara que, se hoje o treinador da seleção convocasse ele para a seleção, tenho certeza que ele ia fazer algumas coisas bem melhores do que alguns mais jovens do que eles estão fazendo.
Cara, se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Caio Jorge, que é do Cruzeiro, né? O Romário é fera, conquistou o título mundial, conquistou muita coisa, baixinho dentro de campo era infernal. Ele é polêmico fora de campo, mas o que ele falou, a bancada democrática concorda? Caio Jorge hoje é o melhor 9? Muito fã do Romário, respeito demais a opinião dele. Caio Jorge, com certeza, é o melhor centroavante na atualidade hoje no Brasil. Então ele merece sim dar continuidade aí às convocações para a seleção, merece para a Copa do Mundo. Mas o Hulk, baixinho, você me desculpa, não é titular nem do lado de lá da Lagoa. Quem dirá na seleção brasileira, a gente tem jogadores mais jovens e com mais potencial do que ele por aí. Tá. Vamos acionar agora ao vivo, direto do Mineirão, palco do próximo jogo do Cruzeiro, Vitor Moreira. E aí, Léo, tudo bem? Bom dia a você, bancada democrática, aqui acompanha o Alterosa Esporte. Estamos aqui, né, no palco desse jogo de sabadão, jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia. A carga de ingresso, né, a previsão de público, na verdade, é boa. Mais de 25 mil ingressos, segundo a publicação do Cruzeiro nas redes sociais, já foram vendidos. A carga máxima de 40 mil bilhetes. E aí eu vou pedir pro Raimundão, né, que é o nosso repórter cinematográfico, Raimundo Ferreira, dar um giro aqui no Mineirão para vocês ficarem por dentro também. Ó, o pessoal já tá dando o último trato ali nas cadeiras, nos vidros. Já tem um quero-quero no gol ali, ó. A gente não sabe ainda quem é o time titular, mas o quero-quero tá agarrado ali, né? Então, tá tudo ficando prontinho aqui para esse jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia. A gente sempre avisa, né? Os portões, as catracas de estacionamento abrem 3 horas antes do jogo, então 3h30 da tarde tá tudo aberto para o torcedor vir aqui e já começar a entrar no Mineirão. A gente tem a ficha técnica aí também, Léo. Eu vou pedir para que a galera aí coloque, né, na tela para que todos vejam o quadro de arbitragem, o árbitro, os assistentes e também o VAR. E vou passar aqui para vocês agora quem comanda a partida: André Luiz Schettino, Policarpo Bento, os assistentes Felipe Alan Soares Silva. No VAR, o Leonardo Rotondo Pinto. Esse é o quadro de arbitragem para este jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia aqui no Gigante da Pampulha. Léo. Maravilha, Vitor Moreira, já você retorna com outras informações e cuidado que o quero-quero é bravo, né? Não mexe na área dele, não. Vamos lá, vamos falar desse jogo de amanhã, né? O Cruzeiro encerra hoje às 4 horas da tarde a preparação para esse jogo contra o Uberlândia. E aí muito mistério quanto ao time, né? Porque como ainda tem a atividade de hoje à tarde, o técnico Tite vai fechar ainda toda a preparação para este jogo. A tendência é de que os titulares voltem a campo amanhã, seja, na verdade, a estreia desses titulares nesse jogo contra o Uberlândia. Então, há indícios de que isso possa acontecer porque o Cruzeiro voltou para o time sub-20, né? Alguns jogadores, inclusive hoje, tem jogo à noite contra o Santos pelas oitavas de final da Copinha. Então, a tendência por esse motivo é de que alguns titulares voltem amanhã, a campo. E aí o torcedor pode ver Fabrício Bruno, por exemplo, né? A volta do Caio Jorge, do Matheus Pereira, Christian, enfim, esses jogadores devem estar no time titular de amanhã. Não vão ver o Gerson, porque os documentos ainda não chegaram lá da Rússia, realmente demora, né? A gente sabe como que é difícil negociar com o russo, ele já fechou toda essa negociação, mas os documentos ainda não chegaram. Assim que ele sair no bid, aí sim o Gerson tem condição de jogo. Isso pode acontecer na semana que vem, no meio de semana, ou no clássico contra o Atlético, no outro fim de semana na Arena, viu? Então, Aninha, muitas informações. Agora, já que o Tite ainda vai fechar esse time, escala logo o Cruzeiro, Aninha. Léo, é isso aí, o Vitinho já trouxe a informação, o Gerson ainda não está no bid, então não pode ser escalado. E já temos também três peças importantes, a gente sabe que não vão participar do jogo, que é o Matheus Henrique e o Vidalba, que estão aí nessa fase ainda de preparação para voltar. Estão vindo o Matheus Henrique teve uma lesão no primeiro jogo, o Vidalba terminou o ano com lesão e o Sinisterra também está fazendo uma preparação diferente aí para evitar as lesões ao longo do ano. Então são 4 peças que a gente sabe que não vão para o jogo. Então eu escalei com essas peças aqui, Léo. Cássio, Paredão Celeste, Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, também podendo entrar com o João Marcelo também, que ele tem sido o capitão nos últimos jogos. Então o Tite pode escalar tanto o Jonathan Jesus como o João Marcelo. Temos aqui a volta de Kaique, Lucas Romero e William. Lembrando que são só 10 dias de treino, então pode ser que ele altere aqui uma peça ou outra, pode entrar aqui com o Wallace. Ele também tem gostado muito do Rian Guilherme, que é o jovem que chegou agora
e tá indo muito bem nos jogos, então ele pode ser que tanto o Lucas Romero e o Lucas Silva, a gente não sabe como que eles estão aí nessa pré-temporada, então pode vir aqui com alguma surpresa. E na frente, Léo, o Arroio, que já vem jogando aí, jogou o último jogo aí com os meninos da base, pode manter o Arroio ou retornar com o Wanderson. E aí na frente não tem jeito, é Matheus Pereira, Christian e o nosso artilheiro, nosso matador, Caio Jorge está de volta. Então amanhã é Mineirão lotado, casa cheia, Léo. Provavelmente com essa escalação aí. A gente estava falando mais cedo, né? O Léo perguntando aqui sobre o Matheus Pereira, se já assinou, ainda não assinou, isso deve acontecer na semana que vem, essa renovação de contrato, né? Mas está tudo encaminhado. O Pedro Lourenço já disse, inclusive há algum tempo atrás, que se precisasse colocaria mais 5 anos para o Matheus Pereira aqui no Cruzeiro, mas esses 5 anos não devem acontecer, né? O Matheus deve assinar essa renovação até o fim de 2028, até dezembro de 2028, para aí sim continuar no Cruzeiro. Foi inclusive um pedido do técnico Tite, quando acertou com a Raposa a permanência desse jogador, que foi eleito inclusive ano passado o melhor meia do Campeonato Brasileiro, né? O Tite pede a permanência do Caio Jorge, pede a permanência do Matheus Pereira, de alguns outros jogadores importantes, né? Aquele esqueleto do time do ano passado. E o Tite falou logo depois da vitória contra o Tombense sobre o Matheus Pereira. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. O primeiro grande trabalho da direção, claro que para mim aquilo que eu acredito, mas é para o Cruzeiro, é a manutenção de Caio Jorge, a manutenção de Matheus, é a manutenção da equipe base toda, de não deixar sair a equipe base toda, inclusive com as peças de reposição. Eu não sei como é que está a situação do Matheus, mas enfim, a gente fica na expectativa, quero muito, porque ele é identificado, ele é a camisa do Cruzeiro. É muito importante para o time, não é isso, Paulo Henrique? É, exatamente, Léo. A gente sabe que uma das grandes propostas do Cruzeiro para essa temporada é justamente a manutenção do elenco. O maior reforço do Cruzeiro é a manutenção desse elenco. O Tite já deixou claro aí em algumas entrevistas que ele fez. Embora chegue ali o Gerson, que chega para agregar, a gente tem o Caio Jorge que continuou no Cruzeiro. Ontem o Pedrinho mesmo deu uma entrevista revelando alguns detalhes dos bastidores dessa negociação com o Caio Jorge, esse assédio sofrido pelo Flamengo. Mas enfim, ficar com o Matheus Pereira, manutenção do Matheus Pereira é essencial. Eu acredito que seja, inclusive, o maior investimento do Cruzeiro nesse momento é justamente a manutenção do Matheus Pereira. Até porque o craque do Brasileirão, um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro do ano passado, tem que ser tratado de forma diferente. E com certeza é uma negociação que vem se arrastando aí. É difícil, a gente sabe que com grandes atletas essas negociações demoram, essa demanda acontece. Mas espero que até o final da semana, até o início dessa próxima semana, foi o que o Pedrinho falou, tudo se concretize aí. A informação que a gente tem neste momento é que vai ter uma extensão desse contrato até 2028. Viu? O Gerson veio, né, como salário, veio da Rússia, o salário já lá em cima. Caio Jorge teve um reajuste, aí o Matheus Pereira... Falou, tem que entrar nesse bolo também. Vai entrar nesse bolo também. O que foi anunciado pra gente até então é que vai ser um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, viu, Leopoldo?